Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Temos 45 minutos aqui para conversar sobre um assunto que eu acho que é de interesse de todos, inteligência artificial. Para começar, eu queria dizer que eu sou o Diego Santos, eu sou responsável por inovação e novos negócios na Wake. Para quem não conhece a Wake, a gente está falando de Wake Commerce, que é a nossa plataforma de commerce, Experience, uma plataforma comportamental de consumidores, utilizando muito inteligência artificial, e Creators, uma plataforma com 260 mil influenciadores conectados, tokenizados. Quiserem saber um pouquinho mais, temos os nossos especialistas aqui também. Eu estou muito feliz por estar aqui de novo hoje. É o segundo painel que eu medio sobre inteligência artificial, que é um assunto que eu adoro, pelas potencialidades e exponencialidade que a tecnologia pode gerar para a gente, desde que a gente utilize para os problemas corretos, na medida correta. E eu trouxe aqui para esse painel alguns especialistas que vão ajudar a gente a entender a AI de uma forma mais prática, desde aplicações para o presente, como também para o futuro, e de uma forma mais prática, relacionado à experiência de compra do consumidor, comportamental, à logística, por exemplo. Nós vamos falar bastante sobre isso daqui. E para começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem. Eu queria começar aqui pelo Ross, CEO da IntelliPost. Se você pudesse se apresentar, por favor. Bom dia, gente. Meu nome é Ross Sario. Pelo sotaque, percebe que não sou daqui, não sou de São Paulo, sou da Bahia. Sou americano, sou do Alasca, uma curiosidade, acho que chegou aqui, me apresento do Alasca, nunca conheci como você chama Alasca? Acho que é alasquiano. Eu sou um dos poucos alasquianos aqui. Bom, eu passei boa parte da minha vida nos Estados Unidos, mas estou aqui no Brasil 12 anos, em 3 fases da minha vida, quase virei brasileiro mesmo, de coração. O hardware é gringo, mas o software é 100% brasileiro. Sou CEO do Grupo IntelliPost. O que a gente faz? A gente faz uma plataforma de gestão de logística para last mile, última milha, ponto a ponto. E temos 3 empresas no Grupo IntelliPost. Se chama IntelliPost. O Grupo IntelliPost é a marca mãe. IntelliPost é a empresa que faz uma plataforma B2B SaaS. Tem 700 clientes. A gente ajuda eles a melhorar a experiência do cliente, reduzir custo e vender mais. Temos mais 2 empresas, uma de logística, que se chama Pega Aqui, e outra Agile de roteirização. Muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Guilherme Furken, você hoje como gerente varejo, networking e mais algumas coisas na NVIDIA. Até para se apresentar para a gente. Guilherme Furken, assim como o Ross, também não sou de São Paulo. Pelo sotaque todo mundo já percebe que eu sou do Rio, né? Mas estou aqui há mais de 30 anos, trabalhando na NVIDIA há pouco mais de 6. E dentro da responsabilidade do mercado de varejo para a América Latina, a gente sempre auxilia os clientes a identificarem como trazer a plataforma da NVIDIA para a inteligência artificial para redução de custo operacional e de custo computacional. Então isso tem ajudado a criar soluções novas e a também inovar em cima de plataforma agora muito de inteligência artificial generativa, que surgiu depois da OpenAI, em final de 2022. E aí muitas soluções estão sendo criadas em conjunto com o nosso ecossistema. A NVIDIA não vende nada direto, a gente sempre trabalha através de um ecossistema, seja da AWS ou de parceiros de desenvolvimento de software, onde eles utilizam as nossas bibliotecas, as nossas ferramentas, para ter essa aceleração computacional e, com isso, obter resultados que não seriam possíveis numa plataforma computacional tradicional, porque o custo inviabilizaria o projeto. Né? Perfeito. Isso que a gente vai falar aí um pouquinho. Muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente. Por favor, obrigado pelo convite. Fábio Balancin, especialista em arquiteturas de soluções, machine learning, inteligência artificial. Bonito, né? Bonito. Os cargos Bonito, da AWS são sempre bonitos. Bom, como vocês podem notar, o meu sotaque é de paulista. Eu sou paulista nativo aqui. E eu sou, sim, especialista de inteligência artificial e machine learning lá na AWS. Trabalho lá há 4 anos, mas eu estou no mercado de machine learning há alguns anos já. O que a gente faz lá, basicamente, né? A gente dá suporte a clientes e parceiros a desenvolverem soluções com inteligência artificial, obviamente. Eu preciso fazer uma solução, um treinamento de um modelo utilizando uma placa GPU NVIDIA, por exemplo. A gente ajuda o cliente a desenvolver
Temos equipes também, rede de parceiros também para prover serviços e outros parceiros para desenvolvimento também. Basicamente é o que eu faço hoje na AWS e é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. A parceria que a gente tem com a AWS também, assim como a IntelliPost, é muito boa. Então, obrigado por estar aqui com a gente também. Obrigado. Bom, vocês perceberam que nós temos aqui 3 especialistas em camadas diferentes quando a gente fala de inteligência artificial. A AWS numa camada onde você tem lá os algoritmos mais prontos, que você pode consumir de uma forma mais prática. A NVIDIA proporcionando aqui todo um ecossistema, uma camada de hardware e software que consegue integrar com esses parceiros para que as aplicações sejam viabilizadas tanto do ponto de vista de performance e custo, né? E temos você aqui, Ross, que fala sobre logística, que é um dos maiores desafios quando a gente pensa em varejo, certo? Certo. Então, para começar por aí, pessoal, eu queria trazer para vocês, na perspectiva de cada um, quais são as tecnologias, na opinião de vocês, que estão revolucionando o mercado em cada um desses segmentos? O que vocês poderiam trazer para a gente começar esse papo aqui? Quem quiser começar? Ross? Posso, claro. Quando você fala de inteligência artificial e machine learning em logística, isso eu diria que está quase só começando. No ano de 2000 e 2010, eu sou ex-Amazon, por sinal, e lá na Amazon o foco era totalmente, quando falo de varejo, em seleção, ter maior seleção de produtos no mundo, ter melhor preço, melhor serviço, e a Amazon estourou, mas as outras chegaram lá. Então, o que sobrou, de fato? Agora tem muitos varejistas, marketplaces, que têm todos os produtos que quer. E com scraping, eles fazem scraping em tempo real, os preços são quase idênticos. É difícil ganhar com preço ou com seleção. E atendimento, hoje em dia, com AI, atendimento está muito bom e difícil se diferenciar. Então, logística nos últimos 10 a 15 anos virou uma nova frente de guerra. E Amazon, a própria Amazon, 10 anos atrás, Jeff Bezos decidiu que vamos ganhar com logística e vamos controlar nosso próprio destino com logística. Tinha as outras empresas que não estavam investindo 30% o ano que a Amazon estava crescendo, só 5%. Decidiram fazer tudo dentro de casa, a base de dados e machine learning. Então, o que está acontecendo em logística é muito sobre o futuro. Historicamente, era tudo sobre o passado. Com latência de 2 horas, 3 horas, 4 horas, os transportadores mandaram eventos e depois viram minutos, mas é tudo sobre o passado de logística. O que aconteceu no passado? Analisa o passado e tenta de fazer decisões sobre o futuro. Hoje em dia, com AI, é tudo sobre o futuro, os modelos preditivos, quando o produto vai chegar. Antes era, se pedir na segunda-feira, vai chegar na quinta-feira. Vai chegar quinta-feira até final do dia. Agora, os melhores varejistas e marcadores estão dizendo, se pedir segunda-feira, vai chegar quinta, entre 4 e 6 horas da tarde. E o mais que você chega, essa janela vai diminuindo também. Então, prevendo demanda. Os próprios varejistas sabem que você vai pedir uma coisa antes que você mesmo sabe. Então, tudo sobre prever o futuro para colocar o estoque nos lugares certos, para não faltar estoque, para reduzir custo, para ter um prazo maior. É tudo sobre usar esses dados para criar modelos de prever onde vai comprar, quem vai comprar, o que vai comprar, onde colocar os produtos, quando que vai chegar, comunicar isso com o cliente. Então, os modelos preditivos usando machine learning e AI é o futuro. Está começando, mas tem muita chance pela frente aqui. Muito bom. O que você trouxe toca muito a questão experiência do consumidor, porque a gente passa a ter uma previsibilidade melhor daquilo que a gente vai receber em casa. Também dá um apoio para a empresa que ela possa ter uma melhor eficiência logística, e isso também é custo e varejo, as margens são mais apertadas na maior parte das vezes. E aí eu queria puxar aqui o Guilherme para trazer para a gente até perspectivas que você tem relacionado a essa questão de experiência, complementando aqui o que o Ross trouxe. Quando a gente fala de uso de inteligência artificial em varejo, né, no e-commerce, a gente normalmente separa casos de uso e aonde que eu quero aplicar isso. Eu posso estar usando na parte de segurança, de cibersegurança, de identificação de fraude, da experiência do usuário, da interação com o usuário, toda a parte de logística também, de predição de vendas.
Mas quando a gente olha para esses casos de uso, tem muita coisa que já estava sendo feito anteriormente, né? Então, inteligência artificial não é uma técnica tão recente assim, existem vários modelos já históricos, mas nos últimos anos a gente viu o advento de inteligência artificial generativa, né, transformando muito todas as aplicações. Então, esse tem sido, digamos, o campo de inovação, que foi a pergunta inicial que o Diego fez, onde eu consigo inovar utilizando as técnicas todas recentes de inteligência artificial e generativa. Isso abre um campo de novas aplicações muito interessantes. A gente tem um parceiro nosso que desenvolveu uma solução para fazer virtual try-on de roupa, que é fantástico. Você tira uma foto do consumidor, você tem o teu modelo de uma camisa, de uma calça, de um sapato e etc. E você virtualmente consegue vestir aquela roupa, mas com uma fidelidade muito alta, porque ele está usando técnica de Stable Diffusion, aí de técnicas de você refazer a imagem daquela determinada roupa no caimento da pessoa com uma fidelidade muito alta, né? Então você troca, se você está usando a roupa tamanho médio, tamanho grande, tamanho extra grande, você vê como é que aquela roupa ela fica, e isso tem aumentado a conversão de vendas no e-commerce de uma maneira muito alta. O depoimento que tem, o testemunho que tem, por exemplo, da Reserva, é que aumentou em 30 vezes a conversão de vendas, e o tempo do usuário também dentro do site, dentro da plataforma, aumentou. Então isso mostra uma inovação usando técnica de inteligência artificial generativa para melhorar o business case do cara, para aumentar a conversão de venda. E isso é um dos exemplos, né? Na parte que você falou, Ross, de logística, um dos nossos clientes, a Walmart, ela melhorou o sistema dela de predição de venda. Para cada loja, ela faz hoje simulação em cada loja, cada semana, dentro de um portfólio de 10 milhões de possíveis mix de produto. Com isso, ela melhorou a acurácia do sistema de predição de vendas. Com isso, realimenta todo o sistema de logística, do supply chain, de como alimentar aquela loja. E aquilo dali melhora também o retorno de investimento, o retorno do negócio do Walmart, em pontos percentuais que para eles significam milhões de dólares, né? Então, o que eu daria de recomendação é olhar para cada uma das atividades que vocês têm dentro do processo aí do e-commerce e separar as aplicações que são aplicadas nisso daí. Tem exemplos interessantes em todas as áreas, área legal, área de logística, área de segurança, e aí vai. Você trouxe um tema aqui, Guilherme, conectado à questão da logística, de certa forma. Só para dar para eles ali, por favor. Eu já tenho a minha. Você tem? Sim. Deixa eu marcar para você. Obrigado. Obrigado. Caipirosca, por favor. Caipirosca. Daqui a pouco. Bom, vamos lá. E você falou da questão do Virtual Try-On, que é uma das questões que ajudam muito, tanto na experiência do consumidor, que você pode experimentar sem precisar ter que ir até a loja. A loja não necessariamente precisa ter aquele produto, mas se eu quiser, a partir dali, ter uma experiência de comércio unificado, eu posso reservar aquele produto para ir até a loja, já testo o produto de novo lá presencialmente, já consigo retirar aquele produto. Uma vez que eu vou na loja, eu também, sabendo que eu vou levar aquele produto, já posso ter mais uma experiência de compra. Se o vendedor for também experiente, consultivo, ele pode vender mais produtos para aquele consumidor. E aí, entrando nesse mundo de experiência, eu queria trazer essa questão para você em relação à personalização. Ligado a essa questão de revolução, que é a primeira pergunta, e a experiência que você pode gerar cada vez mais personalizada para cada indivíduo, para cada consumidor. Vamos lá. Eu acho que estamos vivendo o boom da hiperpersonalização, na verdade, né? Com o Generative AI. Que você tem campanhas de marketing extremamente targeteadas para aquele tipo de público. Você tem uma comunicação extremamente direta com aquele usuário, porque você não só tem informações sobre ele para você desenvolver algum assunto com ele, obviamente, né? Como antigamente a gente tinha a parte estatística do machine learning mais tradicional,
para recomendar um produto, agora você pode conversar sobre aquele produto, pegando informações do comportamento do usuário, pegando informações sobre aquele produto e comportamentos de outros usuários sobre aquele produto e informações ali da descrição do produto. Então você consegue hiperpersonalizar a interação com esse usuário. Você também consegue, hoje em dia, trabalhar na parte de... Porque a gente fala muito em chatbot hoje, né? A gente fala muito em conversação com o usuário. Bem comum. Isso. Inclusive a Amazon.com nos Estados Unidos tem uma ferramenta que chama Rufus, que você consegue... bem. O assistente de compra, que você consegue conversar ali sobre o que você está querendo comprar na loja. Mas vamos além disso. Vamos também olhar para outras personalizações, como a descrição do produto ser criada em função do comportamento do usuário. Então seria uma descrição muito em função do que aquele usuário tem de comportamento. A foto também pode ser personalizada hoje em dia, colocando um cenário mais de acordo com aquele produto. Antigamente você tinha que ter funcionários personalizando cada página de produto, né? Você tinha os hot sites. Hoje em dia você tem ferramentas como o Stable Diffusion e outras ferramentas, ou o Amazon Titan também, que você consegue gerar imagens para hiperpersonalizar alguma coisa, fazendo o que a gente chama de técnica de inpainting, né? Entre outros recursos, não só durante a interação com o usuário, mas antes também, durante o desenvolvimento de produto, você consegue utilizar informações de uma base, não só de informações sobre o que você está desenvolvendo, mas informações do branding também, né? Para manter uma comunicação sólida e um desenvolvimento sólido sobre o que a empresa enxerga de produto e as requisições daquele produto na hora de ser criado. Então, eu acho que essa hiperpersonalização, estamos no momento da hiperpersonalização com o Generative AI. Bem legal. Você falou sobre vários tópicos aqui, né? A questão de usar a AI generativa para conteúdo, para validação, para imagem, em breve em vídeos também. A gente fez aqui um painel específico sobre esse assunto, que foi super legal, porque é um assunto que está também muito forte. Você trouxe também uma questão de você criar essa experiência de compra cada vez mais hiperpersonalizada, cada vez mais a gente criar a promoção certa, para o produto certo, para o cliente certo. Então, a gente tem hoje tecnologias muito viáveis para esse tipo de coisa, né? Bom, eu queria puxar também uma outra direção aqui de tema. Acho que dados é uma das coisas que fazem mais sentido para a gente avaliar se a gente está indo no caminho certo. E o Brasil querendo ou não, usa como referência outros países, outras regiões, Estados Unidos, por exemplo, pegando um pouco aqui a sua origem aqui, Ross. Como é que está hoje a logística nos Estados Unidos? Como é que está o uso de AI nos Estados Unidos? E como é que você vê isso vindo para o Brasil? Em que passo estamos? Em que passo podemos chegar em pouco tempo? Bom, eu acho que o Brasil enfrenta dois desafios grandes de logística. A primeira parte é a parte de infraestrutura, assim, mas nem vou ficar falando disso. Essa coisa do governo que vai demorar muito tempo, infelizmente, para igualar outros países que investem mais em infraestrutura do que aqui no Brasil. Mas a parte que eu estou bastante otimista é a parte de dados. Dados e esses algoritmos, usando machine learning para realmente fazer logística de uma forma mais eficiente, uma maneira de baixar, de encurtar esse gap que tem com outros países. Porque esses modelos, se cria um modelo, pode ser aplicado em qualquer parte do mundo. Então, uma chance para o Brasil realmente fechar esse gap com os Estados Unidos. Por exemplo, eu já dei uns exemplos, mas vou expandir um pouco aqui. Lá nos Estados Unidos, quase todas as transportadoras usam tecnologias bem mais modernas de passar os eventos. O que é um evento? Pegar o pacote, despacho, chega no cross-dock, chega no CD. Em cada momento você tem uma bipagem, você ganha um evento. Esses eventos lá, todos mandam via API, via webhook em tempo real. Aqui no Brasil, a gente tem integrações, maior plataforma, temos integrações com 1.500 transportadoras e transacionamos 60 bilhões de reais por ano de GMV na nossa plataforma, 120 milhões de pedidos. Então a gente tem muitos dados das transportadoras. E eu diria que só mais ou menos 65%, 70% desses pedidos, 120 milhões de pedidos, chegam em tempo real via API. Os outros são uma tecnologia muito velha, se chama EDI, de batch, de mandar arquivos, às vezes 24 horas depois. Então é impossível. Para fazer machine learning, você precisa de dados.
dados bons, completos, corretos, na hora para fazer machine learning, um data lake. Então é muito difícil quando você não tem todos os dados que tem lá. Lá tem todos os dados para fazer todos esses modelos. Então eles estão usando esses modelos na parte de supply chain. É muito eficiente hoje em dia. Como falei antes, a própria Amazon consegue prever com uma assertividade muito forte quando você vai pedir esse produto. E já tem casos de mandar produto para casa antes que ia pedir. Fala, nossa, ia pedir isso mesmo. Fazendo vários testes. Então, esses dados estão usando para saber exatamente onde e quem vai comprar quais produtos. E com isso eles conseguem mudar os produtos numa posição favorável dentro da rede de malware network antes da própria pedido acontecer. Então você pode imaginar que eles sabem um CEP e tal que vai ter demanda de 20 pedidos de um certo item. Eles podem até botar esses produtos num caminhão que já está indo lá. Ok, talvez erra, talvez só tem 18 pedidos, mas já está lá. Então imagina a velocidade, conseguem entregar em minutos, não em dias, usando dados. Então esse posicionamento faz com que eles baixem muito o custo de logística, porque eles não têm que na última hora pegar um avião e mandar uns produtos via avião. Cara, a lance que você não quer usar o avião, é caro para caramba, você não quer usar. Então, usando o algoritmo, você coloca os produtos exatamente onde tem demanda para reduzir o custo de logística e o prazo de entrega, que isso gera mais demanda, mais vendas ainda. Então, esse é só um exemplo de como eles usam os dados que têm para criar esses modelos preditivos para fazer uma eficiência de logística muito maior aqui. Mas vamos chegar lá aqui. Isso é o nosso trabalho da Intelipost, de chegar lá, de duplicar o que a Amazon e os grandes varejistas estão fazendo lá, aqui no Brasil. É nossa estratégia, nossa missão na vida. Eu acho ótimo e acho que estamos nesse caminho e temos aqui especialistas que podem até ajudar a gente com alguns casos de uso. A AWS eu conheço um pouco mais, até algumas soluções. Eu sei que existem iniciativas nessa linha de ajudar os clientes a conectarem os dados online, que é o que você estava trazendo, Ross. Não adianta você ter o dado e transmitir ele no final da madrugada daquele dia. Você já perdeu todas as oportunidades que você tinha de eficiência operacional. A gente precisa deixar esses dados online. Então, da mesma forma, como que você vê isso, Fábio, em relação à AWS? E depois eu já puxo aqui também para você, Guilherme, na mesma pergunta. Em relação a dados utilizados... Dados, integrar esses dados de forma online. Como é que a gente resolve essa problemática hoje com exemplos práticos? Como é que a gente está conseguindo ajudar o varejista a criar um data lake, a criar um barramento? Eu diria que na AWS, aí eu vou falar sobre serviços, tá? Dentro da AWS a gente tem vários casos de uso práticos que utilizam ferramentas ali. E aí eu vou dar um exemplo de uma bem utilizada hoje em dia, que é bastante comum, que a gente chama de AutoML, né? Existem ferramentas ali dentro, como o Canvas, o SageMaker, que tem ferramentas que pegam um conjunto de dados que você tem gerado do comportamento de usuários e você fala, eu quero, com esse dataset, né, como a gente chama o conjunto de dados, eu quero resolver este problema. Esse problema seria, por exemplo, tempo de entrega ou se esse usuário tem possibilidade de comprar ou não esse produto, como ele deu o exemplo, né? Para você posicionar na prateleira ali do centro de distribuição mais à frente ou melhor os produtos para você terem um acesso mais rápido na hora da entrega, por exemplo. Hoje temos essas ferramentas e muitos clientes utilizam sim. E eu diria que não só e-commerce, tá? Não só a parte de logística, mas outros clientes também no geral utilizam esse tipo de ferramenta, mas para predição, né? Para você fazer uma regressão linear, que a gente chama, para você olhar lá para frente do que pode acontecer, você ter uma preditibilidade de como é que você comporta a sua logística, como é que você comporta a sua entrega em função daquele dataset, daquele comportamento. Claro, existem outros algoritmos que se você é uma pessoa já da área de ciências de dados, você sabe quais algoritmos utilizar e você tem ferramentas prontas para isso. Eu dei como exemplo o AutoML, que seria mais para aquele usuário de entrada, que precisa, de repente, de um assistente, ele quer desenvolver alguma coisa e depois ele vai melhorando. Normalmente a gente tem a ferramenta mais aqui na entrada, mas também a ferramenta mais avançada. Perfeito. Você tocou 2 pontos aqui complementando o Ross. Existem hoje tecnologias
que facilitam muito a análise preditiva, ou seja, o olhar para o futuro e não ficar preso ao passado para tomar uma decisão talvez já atrasada por natureza. E também existem ferramentas que facilitam a criação desse pipeline de dados para que o dado esteja disponível em real time, em tempo real, para garantir que ele possa utilizar a predição da forma mais apropriada, em tempo, né? Guilherme, eu queria trazer para você aqui também, se você pudesse trazer exemplos. NVIDIA está no hype agora, com tudo que se fala de AI, com todo esse ecossistema, inclusive com o próprio parceiro AWS aqui, dentre tantos outros. Que exemplo você poderia trazer para a gente relacionado ao tema? Quando a gente fala de dados, a gente traz uma diferença entre verticais, né? Existem determinadas verticais, elas têm um histórico de tratar o dado mais avançado do que outras. A gente às vezes é convidado para reuniões e que o cliente fala, a gente queria usar a inteligência artificial no nosso negócio. E a primeira pergunta que a gente fala é: quais os dados que você tem para você atingir um determinado objetivo para o teu negócio, né? Muitas vezes ele não tem essa informação, ele não tem o tratamento do dado. Então, é importante a gente separar também de indústria para indústria. No ambiente de varejo, no ambiente de retail, os dados eles estão disponíveis. E a gente vê empresas utilizando isso de maneira já bastante avançada. Então, predição de vendas, talvez a mais tradicional aí, onde você consegue, através de um histórico todo, você conseguir fazer essa predição do futuro, não utilizando só os dados que vocês têm como transacional, mas colocar variáveis externas que influenciam naquela demanda futura. Por exemplo, se você vai ter um evento esportivo numa determinada cidade, vai mudar a demanda para aquele determinado negócio, aquele determinado produto que você quer vender. Você tendo os dados históricos e conseguindo inserir outras variáveis que não só da transação que está dentro da tua base de dados, isso daí aumenta a acurácia de predição de vendas. Mas para você fazer isso, antes era pouco provável de você conseguir fazer, porque o custo computacional de processar isso tudo, ele torna-se exponencial, né? Então aí entra o advento da NVIDIA, por isso a gente está no hype, que a gente conseguiu ao longo do tempo, e não é uma história recente, a gente vem fazendo isso há mais de 15 anos, desenvolvendo plataformas computacionais, que a gente chama de full stack, com ferramentas onde você consegue tratar uma quantidade de dados muito grande com um custo computacional mais baixo que viabiliza o negócio. Esse custo computacional tem duas variáveis, acho que o Diego já comentou, né? Uma é a quantidade de infraestrutura necessária para fazer aquele processamento, mas o tempo que você vai tomar para fazer um determinado análise preditiva de qual vai ser a venda na semana que vem ou no mês que vem, né? Esse tempo, dependendo da aplicação, ele é super crítico, porque eu dou sempre o exemplo, né? Vale pouco você saber que vai chover amanhã. Você quer saber se vai chover... Desculpa, se vai chover ontem, né? Você quer saber se vai chover amanhã, na semana que vem, qual vai ser a previsão do tempo. Se o teu sistema está dando informação do que vai acontecer no passado, pouco valor tem. Então, predição de vendas é um deles. A parte toda de você fazer roteirização, fazer otimização de rotas também, porque se você tem otimização de rota de maneira mais preditiva, a economia de combustível, atender a atenção do cliente. Essa predição, essa roteirização que você faz para o last mile, no caso da Interpost, é você saber que vai ter um determinado evento na cidade, ou que tem uma predição de chuva e etc., e vai interferir na logística de última milha ali dentro. Se você bota isso no teu modelo, você tem uma chance maior de fazer a entrega num custo mais barato e com uma assertividade maior. Então, tudo isso impacta na experiência do usuário. Então, são exemplos aqui, poucos, né? Mas que você pode estender isso para todas as áreas de negócio do e-commerce da vida. Interessante. Fábio, você quer complementar com alguma coisa? Não, eu tava... tudo se baseia na clusterização de dados, né? Você demanda, que você estava falando de hotéis, por exemplo. Uma região vai ter um evento. Isso a gente costuma ver muita coisa, tipo, vai ter a Reinvent esse ano em Las Vegas. Então, a previsão de venda de quartos e hotéis lá vai aumentar muito esse ano. Então, talvez eles usem até isso para aumentar o preço, a precificação de passagens aéreas, enfim. Tô dando um exemplo de que
casos de uso que podem ser utilizados e são utilizados por algumas empresas. Né? Aplicativos de ride sharing, provavelmente, utilizam-se muito dessas regras de negócio em função dessa clusterização. Ter essa inteligência, ter os dados, saber o que perguntar, Né? tratar esse dado é super importante. E aí eu queria puxar um gancho relacionado também para o Ross, ligado a... Como a gente está falando muito de logística aqui, Ross, a gente falou muito sobre a importância de você olhar para a inteligência artificial, o olhar para o futuro e não para o passado, senão você já está atrasado. Ter essa questão do pipeline de dados online, para que você possa ter, de fato, utilização das tecnologias que estão disponíveis. Eu queria explorar um pouquinho só o como você já está resolvendo esse problema hoje. Você já tem uma massa significativa, 120 milhões de pedidos, 60 bi de vendas hoje, GMV hoje. Como é que você está resolvendo hoje na prática essa questão da logística que o Guilherme comentou para a gente? Como que você tem endereçado isso utilizando AI dentro da plataforma? Eu vou dar uns exemplos aqui de como a gente está usando inteligência artificial em logística. Uma coisa que eu falei, a gente tem integrações com 1.500 transportadoras. 120 milhões de pedidos, fazendo isso por 10 anos. O que isso quer dizer? Temos muitos dados, bilhões e bilhões de dados de logística que precisam para machine learning. Você precisa os chips, você precisa infra, AWS, você precisa muitos dados bons. Isso a gente tem. Tirando o Mercado Livre, temos o segundo maior número de dados de logística no mercado com esse volume. A gente está usando isso para a nossa vantagem. Falando de transportadoras, a gente sabe quem é bom e quem é não tão bom. Por exemplo, de São Paulo para Salvador, a gente sabe qualquer tipo de cubagem, carga, peso, velocidade, a gente sabe quem é bom e não é bom. E usando machine learning, a gente pode indicar para nossos clientes melhores transportadores. O que a gente está tentando fazer com isso? Criar transparência no mercado que não existe. Hoje em dia, não existe uma fonte de verdade sobre logística de dados no Brasil, não tem. Quem é bom e quem não é bom. Você não pode ir na internet, eu quero uma boa transportadora de São Paulo para Salvador. Como você vai escolher? E como que é feito hoje? É feito muito no relacionamento. Eu uso o João porque o João é meu amigo, eu faço trabalho com ele há 20 anos. Mas hoje em dia, se você faz decisões emocionais baseadas em relacionamentos, você vai ficar por trás. Hoje tem que usar dados, análises, fatos para tomar boas decisões. Então, você não trabalha com esse transportador porque você conhece ele. Não, você trabalha com essa porque é melhor SLA dentro do prazo, menor taxa de furto, de desvio de roubo, mais rápido, entrega, custo menor. A gente tem todos esses dados e não existe realmente essa fonte de verdade, mas a gente tem esses dados, a gente usa esses dados, usando machine learning, indicando, ok, talvez você use essa transportadora em 8 dos seus 10 trechos, mas esses 2 não. Aqui tem uma melhor para você, por esse tipo de cargo, etc. Então, é impossível de ter esses dados se você não usa machine learning para realmente indicar. Esse é só um exemplo. Tem outro que a gente faz, mas acho que segura para depois ver se a gente tem tempo aqui. Maravilha. A gente está quase chegando no finzinho do tempo que a gente tem que abrir para perguntas. Se você quiser complementar, senão eu passo a palavra para eles aqui. Querem comentar alguma coisa? Vou rápido. Agora então. conta. Agora. Ok, vou te dar um outro exemplo de como a gente usa machine learning para, aqui em logística. Quando você está naquele carrinho de compras, vamos supor, você pega 2 produtos da Nike, tênis e bermuda, bota no carrinho e você vai comprar. Aparecem essas opções de frete. Vamos supor 3 opções. Mesmo dia, R$30. Amanhã, next day, amanhã, R$20. Ou de graça se quer esperar 4 dias. Essas opções de frete. De onde vêm essas opções? Tem um monte de analistas criando chutes, tentando fazer teste A, B. Eu acho que isso funciona, mas tem milhões de permutações de variáveis. É impossível. Você pode ter 100 analistas e nunca vai otimizar essas opções de frete para quê? Para a sua cliente comprar. Essa se chama taxa de conversão.
E no mundo inteiro, na média, de cada 100 clientes, imagina, você faz todo esse trabalho, marketing, traz para o site, ótimo merchandising, fotos, descrição, bota os produtos lá e você perde esse cliente. Maior frustração. E no mundo, de cada 100 clientes que você gasta dinheiro na Google, trazendo para sites, gasta dinheiro, tempo indo para lá, 70% desses 100 caem fora no momento de compra. Por quê? Por causa de frete. O número um motivo. Preço caro ou muito demorado. Então você perde muita venda. Muita venda. E número um motivo que você perde vendas como varejista é não ter as boas opções de frete, preço e prazo. E as máquinas conseguem fazer isso de uma forma tão granular, impressionante onde estamos indo com essa tecnologia. Imagina você está na Brasília e você está pedindo está saindo esses produtos de São Paulo. O que a gente deve oferecer para você? Bom, talvez o Fábio mora em um CEP que ele é muito sensível ao preço. E a gente sabe isso. E talvez Gui não, talvez Gui está em outro CEP. Então a gente não tem que oferecer as mesmas opções, mesmo na mesma cidade. Por CEP, CEP origem, CEP destino, tipo de produto. A gente pode otimizar esse preço-prazo para maximizar as vendas, essa taxa de conversão. Por exemplo, a gente pode dizer, ok, se a gente baixa o preço de R$20 para 15, Fábio vai comprar. Se a gente aumenta de 20 para 25, para aqui, ele também vai comprar. Então, talvez não, mas o exemplo é esse. Você consegue modificar o preço, prazo e faz isso via machine learning. Impossível. Impossível analistas fazerem isso. Impossível. Tem milhões de permutações de opções. Impossível. Só as máquinas usando machine learning conseguem fazer isso. E a melhor coisa de tudo, eles vão se ensinando. Começa ok, mas cada mês, cada semana que passa, eles vão se ensinando usando todos esses dados, testes, para refinar o processo e aumentar as vendas. Então, esse é um exemplo de como estamos inovando. Muito bom. Na parte de cotação de frete. E nesse exemplo que você trouxe, até aproveitando você, Guilherme, na questão do exemplo que ele deu, né? Talvez você pagasse um pouco mais pela combinação, mas para isso existe a outra ponta. Você precisa conhecer o consumidor para fazer essa combinação funcionar. Diego, não, ele vai comprar porque trabalha na NVIDIA. Só em eu vou comprar ele R$50. Ele vai comprar. Eu sou pão dura dessa. Isso é importante também ter conhecimento, né? Utilizando os dados. Guilherme, você tem algum comentário extra, algum exemplo que você poderia trazer para a gente fechar essa pergunta? O que o Royce passou, na verdade, é aquela personalização, né? Você ter a capacidade de fazer uma análise e fazer uma identificação do comportamento de cada usuário, de cada ambiente. É incrível que quando você vai fazendo essa granularidade, né? Quando você vai ajustando o modelo de você tentar pelo CEP fazer a identificação, existem estudos que dizem que a possibilidade de compra que você tem, ele muda pelo CEP, ele muda pelo edifício. Então você tem uma determinada pessoa que entrou no edifício com uma sacola de uma loja nova e alguma pessoa olhou e comentou com o vizinho e etc., ele tem uma predição maior de comprar aquele determinado produto daquela loja e o prédio do lado não. E aquilo é instantâneo. E isso no e-commerce vale também. Então, essa geração da demanda e análise que você faz, quanto mais refinada, melhor. Aí volta para a parte da capacidade de processar isso tudo, né? Porque é muito bonito falar no modelo teórico, mas quando você coloca isso na prática, de quanto que eu preciso de infraestrutura, de modelos e etc. Se isso daí ele está sendo feito de uma maneira tradicional, o custo computacional, o custo de você implementar isso daí vai ser muito alto. Aí não viabiliza. Aí o problema ele passa a ser mais caro, mais barato do que a solução. Então deixa o problema acontecer lá. Então nisso entra em ter os modelos mais otimizados possíveis para você reduzir esse custo computacional e fazer isso em tempo real o mais rápido possível para que a experiência do usuário ela seja favorável. Então, não basta você ter dados, não basta você ter ideias, você tem que saber como implantar isso no mundo real e utilizar os modelos corretos que entreguem a solução num custo, tanto tempo quanto custo CAPEX ou OPEX, que viabilize aquela determinada solução. E às vezes a gente está em discussão com clientes e que ele fala, olha, eu quero
é utilizar a inteligência artificial, o machine learning, deep learning, generativo, no que seja, para esse determinado problema. Ele está tentando resolver um problema relativamente simples e que a gente até passa a recomendação, cara, busca um problema maior, busca algo mais crítico para o teu negócio, para você focar ali dentro, porque o que você está tentando endereçar, ele tem um custo de oportunidade muito barato, você vai gastar muito dinheiro para isso, a não ser que seja uma decisão estratégica da empresa, né? Mas normalmente isso não é aprovado. Então a gente também tenta, nessa conversa com o cliente, identificar onde que existem problemas complexos, que a tecnologia possa ajudar ele a resolver e que o custo viabilize, né? E aí a gente entra em discussões que a gente até sai da área tradicional e vai para outras áreas, a área de legal, a área de análise de fraude, análise de cibersegurança e tudo, porque são problemas que impactam mais no negócio do cliente do que algumas vezes ideias interessantes, mas só como viabilidade de marketing, no final não tem resultado efetivo no balanço da empresa. Tá me ouvindo? Agora sim. E você, Fábio? Eu acrescentaria, pegando esse gancho do custo, hoje em dia existem, eu estou carregando um Kindle aqui, eu baixo papers, 20, 30 papers eu deixo baixando no meu Kindle para ler por dia, né? Papers mais interessantes assim, e no final do mês tem um monte de coisa para ler. O que isso quer dizer, né? Com esse assunto de custo, esse assunto de melhor modelo para melhor aplicação, né? Porque hoje em dia, com certeza você conhece um modelão que você usa para tudo, mas com a questão custo, você vai ver que isso a longo prazo, quando você implementar na sua solução, começa a ficar um pouco caro. Claro. Que é um modelão que precisa de uma super infra para rodar e ele vai custar um pouco mais caro na tokenização, né? O processo de tokens. Token in, token out, como funciona o modelo de cobrança normalmente. Então, dentro da AWS, por exemplo, você tem lá uma ferramenta que é o Bedrock, você tem múltiplos modelos e ferramentas de orquestração, né? Porque hoje a gente fala muito em arquitetura MOI, por exemplo, que é Mixture of Experts, um roteamento de modelos pelos melhores modelos para melhor aplicação, resumidamente bastante assim, né? E lá você tem, por exemplo, uma ferramenta que chama de Prompt Flow, que você consegue trocar, fazer visualmente um flow, né? Da organização da sua conversa, passando por vários modelos, dependendo do que o usuário está perguntando, o que o usuário está querendo. Vai passar por outros modelos, não só pelo modelão. E aí você consegue fazer uma arquitetura de roteamento para você conseguir otimizar o custo realmente, né? Isso é super importante, está super em voga agora, é o assunto em alta, que é a arquitetura de roteamento, mistura de modelos, né? Para os modelos, para você conseguir uma otimização de custo. E em cima disso também surge outra coisa, os usuários, as empresas, né, quando querem colocar em produção a solução deles, elas se preocupam muito com a IA responsável. Eu não quero que fale do meu concorrente quando estiver conversando com o suporte. Eu não quero que fale o preço errado. Eu não quero que fale do produto A ou do produto B quando isso acontecer. Tem ferramentas lá dentro também e para você conseguir implementar o Responsible AI, né, os guardrails que a gente chama. Sim. Então, tópicos que não devem ser falados, bloqueio de ataques, né, porque hoje em dia, quando você desenvolve uma solução que às vezes ela tem uma integração direta no seu back-end, imagina que você pergunta, você sabe o CPF do seu amiguinho, aí você pergunta a conta de celular do seu amiguinho, porque lá tem acesso ao back-end. Pode ficar complicado esse tipo de coisa. Ou você tem lá no seu site um chat de suporte ali no cantinho que tem direto acesso ao back-end e também esse chat está batendo lá na AWS, por exemplo, batendo numa solução de LLMs ali para você ficar mandando questões e respondendo. Poxa, uma pessoa pode muito bem ir lá e começar a conversar, fazer um monólogo, achar que é um psicólogo, seu billing vai começar a subir. Claro. São tipos de ataque que acontecem muito hoje em dia também. Então tem ferramentas para prever esse tipo de coisa. Responsible AI, além de arquitetura de modelos LLM e outros modelos também de Generative AI, são assuntos super em alta e eu acho que são duas ferramentas que estão ali dentro que podem ajudar bastante. E claro, se vocês quiserem conhecer mais a solução, eu vou estar aí também aqui no evento para conversar. Muito bem. Se eu pudesse resumir aqui para a gente abrir para perguntas, o meu entendimento, o Ross trouxe uma questão que 70% dos usuários, dos consumidores que trazem para o nosso site, a gente perde, o que é custo, margem no final do dia para o negócio é péssimo.
A gente fala aqui de um problema que a gente precisa encontrar que significativamente justifique a aplicação da solução, senão talvez não justifique, o business case não para de pé. E aí você olha para a AWS que, se você olhar a quantidade de ferramentas, olhar o blueprint da AWS, a quantidade de tecnologias que tem de AI, certamente tem uma série de soluções para diversos problemas. Só que se você utilizar uma solução errada para o problema errado, você não vai ter o resultado esperado. Então, acho que ter essa visão, essa mais holística da coisa para encontrar qual é o problema que faça sentido para cada negócio de vocês faz toda a diferença. Bom, queria abrir para perguntas agora. Se alguém quiser aqui se habilitar a fazer uma pergunta para os nossos especialistas, fiquem à vontade. Ou não. Ninguém quer perguntar nada. Olha a oportunidade aqui, hein, gente. Bia, quer perguntar não? Então tá bom. Pessoal, então vamos para as considerações finais. Ross, se você quiser deixar aqui as suas últimas palavras, por favor. Bom, eu só diria, reforçando um pouco, estou super otimista, se não deu para perceber onde estamos indo com logística no Brasil. E eu, usando dados, machine learning, melhorando as tecnologias que as transportadoras e embarcadores usam para ter esses dados e usar essa vantagem para reduzir o custo, melhorar as vendas, aumentar as vendas, como falamos, reduzir o custo de logística, melhorar a experiência de entrega para aquele cliente, fica mais fidelizado, mais fiel e volta mais e faz mais compras. Tem uma baita oportunidade aqui no Brasil de usar tecnologia para realmente encurtar esse gap que tem com outros países. Então, essa é a nossa missão, usar dados, usar machine learning, inteligência artificial, para realmente ter uma melhor experiência de cliente, vender mais, reduzir o custo. E um dia vamos pegar aqueles gringos e passar eles. Minha missão. Os americanos, vamos passar os Todos, alasquianos. todos os gringos. Alasquianos já passamos, acho. Já passamos. Guilherme, por favor. O que, como consideração final, é vocês olharem o que tem de ferramenta disponível já. Não entrar de cabeça querendo desenvolver alguma solução. Talvez vocês estejam reinventando a roda. Tem muita ferramenta já disponível, já desenvolvida, seja dentro da NVIDIA, apesar da gente não vender solução nenhuma, a gente tem as ferramentas todas de desenvolvimento de aplicação, um conjunto de APIs e de SDKs, e bibliotecas e etc. Ou dos nossos parceiros, ou do ecossistema da NVIDIA. Que às vezes a gente tem interação com clientes que estão desenvolvendo soluções, seja para cibersegurança, otimização de rota, predição de vendas e etc. E a gente fala, puxa, você está desenvolvendo coisa abaixo do que já tem pronto como ferramenta de desenvolvimento. Isso acelera muito colocar a solução de pé. Então essa é uma recomendação. Olhar para ecossistemas que possam complementar soluções que vocês já têm hoje. A NVIDIA tem aí um universo de startups e de empresas que desenvolvem em cima das nossas plataformas muito grande. Então isso está dentro de um marketplace, tanto dentro de uma AWS ou outros cloud providers, ou dentro do próprio repositório da NVIDIA, que é o NGC. Então, isso tudo facilita e agiliza vocês a terem soluções prontas de maneira mais rápida. A gente tem também um programa para startups, não sei se tem alguma empresa aqui classificada como startup, onde a gente tem um programa onde a gente viabiliza toda a parte de treinamento, certificação, capacitação, então dá conhecimento para essa startup nas ferramentas e nas possibilidades, nos modelos de inteligência artificial, e a gente também dá acesso à tecnologia. O programa Inception dá até $100 mil de crédito, a AWS é um parceiro que está dentro desse programa, onde vocês têm acesso a crédito para usar nuvem pública e também a desconto na aquisição de infraestrutura, se a decisão for ter isso daí on-premises, né? Então tem muito programa para suportar o ambiente todo de inovação através de startups. Muito bom, tem muito incentivo para se Tem. utilizar a tecnologia. No final, o que a gente busca é com que as empresas elas usem da maneira mais eficiente possível as plataformas computacionais para que os projetos sejam viabilizados. Então tem muito projeto, a gente falou aqui de conversão de vendas, se a gente for falar em desenvolvimento e inovação, a quantidade grande de projetos que são incubados, depois eles não terminam, eles não viram em produção. Então gasta-se muito dinheiro fazendo protótipos e fazendo
modelos MVPs, né? E depois isso aqui não é convertido. Não é convertido porque no final o projeto ele não para de pé. Então custa maior do que o problema. E às vezes isso acontece porque está usando a solução errada. Ou porque a análise do problema, como eu falei, o problema é muito pequeno, né? Tô usando aqui, eu quero melhorar na parte de acurácia de entrega de produto para melhorar o problema que eu tenho de logística reversa. A logística reversa é um custo muito alto, né? Às vezes o custo de logística reversa, às vezes não, o custo de logística reversa é maior do que a entrega. Beleza, aí a gente pergunta, quanto de logística reversa você tem? Eu tenho 0,05%. Cara, isso não é um problema. É um custo que está lá no bottom line, busca problemas maiores para você endereçar. Porque isso que você tem de logística reversa é muito pequeno, você está muito bem, parabéns, busca um outro problema para ser endereçado. Então, isso acontece. Faz todo sentido. Muito bom. Você, Fábio? Primeiro, agradecer por estar com vocês aqui, a oportunidade da Wake. No papel de especialista, né, normalmente a gente dá muito suporte a todos os projetos que as empresas vêm com dúvidas para a gente. E a gente guia basicamente como é que usa as soluções e tudo mais. E a gente costuma pegar muitas soluções que não se sustentam, né? E é bem engraçado. Então eu reforço o recado do Guilherme. Tipo, você costuma pegar soluções que elas custam muito caro desnecessariamente. Às vezes para fazer um texto de um parágrafo você usa X mil dólares por mês. Isso não é sustentável. E as empresas, apesar de não parecer, elas cometem muito esse erro. Atendi muito startups e sei muito bem disso. Usem ferramentas prontas, utilizem serviços prontos. Eu acho que esse modelo de cobrança sobre computação, né, serverless em muitos desses serviços, como a gente diz, facilita esse uso. E aí quando você realmente tem um negócio definido, tem um negócio sustentável que está dando lucro e pagando sua operação, você começa a melhorar e começa a ir atrás de trabalhar e aprofundar mais o seu caso, se necessário. Às vezes nem é necessário, né? E aí, claro, a gente lá na AWS tem muitas ferramentas prontas para fazer diversas soluções, né? A AWS, ela não, a NVIDIA, é interessante, porque a NVIDIA está ali na infraestrutura da AWS, né, que a AWS implementa em cima serviços, e aí em cima você tem as empresas que consomem esses serviços para construir soluções como a própria Wake. Então fica a dica para vocês, utilizem serviços prontos, procurem negócios sustentáveis, e se necessário, se vocês forem clientes da AWS, a AWS provê para vocês um time de contas, é gratuito. Vocês podem perguntar por esse time ou para esse time, né? E aí eles consultam especialistas e arquitetos lá dentro, dentro de Machine Learning, inclusive. E também tem programas de incentivos para startups. Se vocês procurarem os programas de startup, lá tem bastante programas para incentivo, principalmente de projetos de Machine Learning e Generative AI. Muito Acho bem. que esse é o recado. Bom, ao final de cada painel eu gosto de pensar, sentado no lugar de vocês, quais são os takeaways que a gente leva, os aprendizados que a gente leva. Para mim aqui o grande aprendizado é encontrar um problema grande o suficiente que justifique, vai mexer o ponteiro do seu negócio, não importa se é top line, bottom line, mas que mexa o ponteiro e que justifique a implementação da solução e que seja sustentável. Encontrar as tecnologias certas para que você possa aplicar para o problema certo. Falando de problema, o Ross trouxe aqui um problema que se eu tivesse um site agora rodando, eu já colocaria foco nele para não perder cliente por conta de logística, uma coisa super importante, muito dinheiro na mesa. E meus últimos 2 aprendizados é que tem dinheiro na mesa de empresas como a NVIDIA, como a AWS, especialistas, quando eu falo dinheiro na mesa, é especialista e crédito, para que você possa aplicar novas tecnologias em direção aos problemas que vão mexer o ponteiro da empresa de vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Fica para a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado, gente.